Olá, bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, oferecido pela editora adventista Sá Feliz e gravado aqui na igreja do UNASP São Paulo. O tema desta semana é José, o príncipe do Egito. Vamos começar com o verso para memorizar, que está em Gênesis 41, verso 41. E Faraó disse mais a José: eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. José se tornou líder do Egito, abaixo apenas do faraó. Pela terceira vez em 13 anos, ele perdeu o seu traje, o seu manto. A primeira vez, quando foi vendido como escravo, a segunda, quando resistiu à tentação da mulher de Potifar, mas desta vez porque agora ele recebeu o traje de governante. Seus irmãos vieram, se prostraram diante dele, conforme havia sido profetizado nos sonhos que ele tinha tido antes de ser vendido como escravo. Agora os irmãos passam por um processo de redenção no Egito. Foram confrontados com o seu pecado, tiveram o seu caráter provado por José antes que ele se revelasse como o irmão traído e vendido. Uma história comovente em que a culpa e o desespero foram substituídos pelo perdão e reconciliação. Perdão baseado na misericórdia. Essa história revela muito acerca do Evangelho. Jesus, o irmão traído e injustiçado, representado por José na história, também oferece perdão àqueles que o traíram e o condenaram. Esta semana nós vamos estudar sobre essa fascinante e comovente história da Bíblia. O título da lição de domingo é A Ascensão de José ao Poder. Os sonhos perturbadores de Faraó foram interpretados por José, quando ele saiu da prisão. Você se lembra da história. Aqueles sonhos indicavam 7 anos de abundância no Egito, seguidos de 7 anos de muita escassez. José fez mais do que interpretar os sonhos. Ele propôs um plano econômico para fazer frente àquela crise que se aproximava. A atitude de José, sua habilidade em interpretações e sua sabedoria para encontrar uma solução para o problema da fome que chegaria, tudo isso impressionou muito a Faraó e o convenceu de que José era o homem certo para aquele momento, para aquela tarefa. Há então uma série de declarações na Bíblia, no texto, iniciadas pela expressão disse Faraó. No verso 38 diz assim: disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Verso 39, depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Verso 41, disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Em tudo isso, nota-se a mão de Deus. Os 7 anos de abundância vieram como resultado da providência divina. Paralelamente, José também foi abençoado nesse período com os filhos Manassés e Efraim. Uma reviravolta completa na vida do jovem que chegou àquela terra como escravo na pior condição possível. Finalmente, José é presenteado pelo faraó, junto com o anel, o manto, a corrente de ouro, o novo nome, uma carruagem. José recebeu também uma esposa, filha de um dos sacerdotes do deus Sol, Ra. Os sacerdotes no Egito eram uma casta poderosa e ter uma esposa egípcia fortaleceria a relação de José com os líderes religiosos daquela terra. E eu gosto de acreditar que José ensinou a sua esposa sobre o Deus verdadeiro e vivo, de modo que ela, como Ruth, abandonou seus falsos deuses e se tornou também uma adoradora de Jeová, o Deus de Israel. Quem sabe foi assim que aconteceu. Bem, a grande lição de tudo isso é que Deus transforma as piores situações da vida em bênçãos. Nunca se esqueça disso. Se você está passando por momentos difíceis, lembre-se que Deus tem a habilidade de fazer com que tudo isso que você está vivendo se transforme numa grande bênção para a sua vida no futuro. O título da lição de segunda-feira é José confronta seus irmãos.
é indiscutível a providência de Deus nos eventos relatados nessa história da Bíblia. Quando Jacó toma a iniciativa de enviar os filhos para comprar alimento lá no Egito, durante aquele período de fome, nós vemos aí o plano de Deus ao permitir aquele período de escassez tão grande. Este foi o recurso que Deus usou para reaproximar a família de José depois de aproximadamente 20 anos de separação. As expressões usadas pelos irmãos de José ao chegarem ao Egito, né, e enfrentarem a hostilidade do governador do império, evidentemente eles não sabiam que se tratava do irmão que eles tinham vendido como escravo, né, as palavras, as expressões usadas por esses irmãos diante daquela situação, né, revelam também a conexão entre o que eles fizeram com José anos antes e o que temiam que lhes acontecesse agora. Eles carregavam a culpa por terem vendido José como escravo. Quando traíram José, o texto diz assim, e disseram uns aos outros, lá vem o tal sonhador. Quando José se aproximou e eles então planejaram matar José e finalmente o venderam como escravo. Agora, numa condição de inferioridade, o texto diz assim, disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante ao nosso irmão. Toda esta experiência trouxe aqueles 10 homens ao lugar onde a convicção começava a germinar em seus corações. A convicção da culpa, né? O senso do castigo divino. Sem saber que José poderia entender o que eles conversavam, eles discutiram seus apelos e lágrimas e sua própria dureza de coração. Rúben chegou a dizer assim, não falei para vocês não fazerem isso com ele? Agora estamos pagando por causa do mal que fizemos. E José estava ouvindo e entendendo tudo. E estava percebendo a sinceridade do arrependimento deles. Nesse ponto, as emoções de José simplesmente explodiram. Então, ele deixou a sala e chorou em particular. Esta é a primeira de 6 vezes que José chora nessa história. Ele chorou quando viu seu irmão Benjamim, né, quando se revelou a seus irmãos, quando encontrou seu pai no Egito, quando seu pai morreu e quando garantiu a seus irmãos que eles foram verdadeiramente perdoados, as 5 outras vezes que ele chorou. Podemos saber muito do caráter de uma pessoa pelos motivos que a fazem chorar. E olhando essa experiência, né, analisando essa experiência de José, nós aprendemos muito a respeito do caráter nobre deste homem de Deus. A lição de terça-feira tem como título José e Benjamim. José mandou prender um dos irmãos, quando eles foram fazer as compras dos mantimentos, né, até que Benjamim fosse trazido. E aqui vemos a inteligência de José para provar o caráter dos irmãos. Ele queria saber se ainda eram homens rancorosos, ciumentos e insensíveis, como foram quando ele estava entre eles. Rúben, ao chegar diante de Jacó, o pai, ele então oferece ao pai a vida de seus 2 filhos como garantia de que traria Benjamim de volta caso ele fosse ameaçado de não retornar quando chegassem ao Egito. Ao chegarem novamente ao Egito, José trata a Benjamim com absoluta distinção. É o único que é chamado pelo nome. Depois o chama de meu filho. Quando estavam sentados à mesa, José dispôs a todos em ordem de idade. Né? E isso certamente confundiu a cabeça deles, porque como é que este homem aqui no Egito sabe a ordem de idade que nós temos aqui? Né? E José ofereceu a Benjamim 5 vezes mais alimento do que para os demais. E com tudo isso, os seus irmãos não manifestaram nenhum ciúme ou inveja. Estava claro, eram homens transformados e José notou isso. Mas ainda faltava uma prova. José ordenou que o seu copo fosse colocado na bagagem de mantimentos, né, no saco de mantimentos de Benjamim, quando eles estavam retornando para a casa de seu pai, depois de terem feito as compras dos alimentos. E José, então, mandou que colocassem o seu copo, né, aquela taça da adivinhação, para, com isso, poder ameaçar fazê-lo escravo no Egito e ver qual seria a reação dos irmãos.
quando os 11 irmãos deixaram a casa de José, eles tinham todos os motivos para estarem muito felizes. Eles não tinham sido presos por roubar o dinheiro dos grãos, como quase aconteceu na vez anterior, e um deles ficou preso. Simeão, o que tinha ficado preso, foi libertado. Benjamim estava viajando de volta em segurança com eles, e eles estavam finalmente voltando para casa. Eles também haviam sido convidados de honra em uma festa maravilhosa, E o generoso governante do Egito os havia enviado a caminho com os seus sacos cheios de grãos, Foi realmente um dia muito feliz. Mas a alegria deles era apenas uma miragem, uma ilusão. A alegria e a paz autênticas nunca podem ser baseadas em mentiras. Elas devem ser fundadas na verdade. Construir sobre a mentira é construir sobre a areia. Fora do âmbito da verdade, não pode haver paz real, mas apenas uma trégua passageira. Uma vida construída sobre uma mentira sempre estará prestes a desabar. Você conhece o ditado que diz: a mentira tem perna curta. Não esqueça disso. O título da lição de quarta-feira é O Copo de Adivinhação. A última prova estava por vir. José colocou novamente o dinheiro na bagagem dos irmãos e o seu copo de adivinhação, conforme eu mencionei ontem, junto com os mantimentos da bagagem de Benjamim. O copo foi um pretexto para convencer os irmãos de que eles estavam sofrendo o castigo de Deus pelo mal que tinham feito a José no passado. José chegou a declarar que podia adivinhar as coisas. Evidentemente, isso não acontecia de fato. Foi uma forma de impressionar o coração deles, com essa expectativa do castigo divino pelo mal que tinham realizado no passado. E então, quando foi encontrado o copo na bagagem de Benjamim, foi determinado que Benjamim ficaria no Egito como escravo de José. Qual seria agora a atitude dos irmãos? Vemos então a diferença do que aconteceu quando venderam José, muitos anos antes. Agora eles ficaram profundamente consternados com aquilo. O último apelo de Judá foi oferecer-se para permanecer no Egito como substituto de Benjamim. O fato de Judá declarar-se fiador de seu irmão mais novo, e oferecer-se de boa vontade para ocupar o seu lugar, certamente tocou o coração de José. Judá estava certo de que ele havia sido a causa da morte de José e não queria ser a causa da morte de Jacó, caso eles voltassem para casa sem Benjamim. Mais de 20 anos antes, Judá tinha visto o profundo pesar de seu pai pela perda de José, e ele não tinha desejo de ver isso se repetir agora com Benjamim. Esse discurso pungente certamente revelou a preocupação de Judá, tanto com seu pai mais velho quanto com seu irmão mais novo. Na verdade, Judá quase implorou para se tornar escravo de José, no lugar de Benjamim. De fato, ele era um novo Judá que estava diante de José. Um homem em que agora José sabia que se podia confiar. Agora tinha chegado a hora de José finalmente se revelar a seus irmãos. Vemos mais uma vez nessa história uma representação do Evangelho. Precisamos nos lembrar que Jesus Cristo é o fiador para aqueles que confiam nele, como Judá se ofereceu para ser o fiador de Benjamim. Jesus assumiu a responsabilidade para nos dar acesso direto ao Pai. Judá estava disposto a tomar o lugar de Benjamim e se separar de seu pai, mas isso não foi necessário. No entanto, Jesus tomou de fato o nosso lugar e morreu por nós na cruz, clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus é o nosso fiador e ele nunca falha em nossa vida. O título da lição de quinta-feira é Eu sou José, seu irmão. A história agora alcança o seu clímax. Quando Judá falou sobre o mal que seu pai iria sofrer caso Benjamim não voltasse, José não pôde mais se segurar. A Bíblia diz que ele gritou: Eu sou José. Os irmãos ficaram sem palavras. Todas as bocas se calaram, pois eles se sentiam culpados perante Deus.
Mas duas coisas devem tê-los encorajado naquele momento. Primeiro, José lhes pediu para se aproximarem, algo que os egípcios não faziam com os hebreus. E segundo, José chorou incontrolavelmente. Esta é agora a terceira vez que José chora por causa de seus irmãos. Mas esta é a primeira vez em que ele o faz publicamente. José falou com eles novamente e não só se identificou como José, mas também lhes contou o que eles haviam feito com ele. O segredo de família já não era mais um segredo. Uma atitude de José que serve de exemplo para nós até hoje. Ele disse assim para os seus irmãos: não lamentem por terem me vendido para o Egito, porque foi Deus quem me enviou para cá para a preservação da vida. Em lugar de alimentar o ressentimento e a amargura pelo mal que havia sofrido, José preferiu reconhecer a direção de Deus em todas as coisas. Deus tem a habilidade de transformar as maiores desgraças da vida em grandes bênçãos. Sabe, se a sua vida está nas mãos de Deus, você sempre estará mais disposto a ver a vida de uma perspectiva positiva, mesmo em meio às mais terríveis provas, na certeza de que Deus transforma o mal em bem. A história de José e seus irmãos nos encoraja a reconhecer a soberania de Deus nos assuntos da vida, e a confiar em suas promessas. Por mais escuro que seja o seu dia, Deus está guiando os seus passos, você só precisa confiar nele. Deus enviou José ao Egito para que a família de Jacó pudesse ser preservada e a nação de Israel nascesse e, por fim, desse a palavra de Deus e o Salvador ao mundo. Sem perceber, os irmãos de José, mesmo fazendo o mal, é claro que o mal não estava nos planos de Deus, mas mesmo com o mal que eles praticaram, eles estavam de alguma forma colaborando com o Senhor no cumprimento do seu pacto com Abraão. Deus está cuidando da sua vida também, sabe? Ele está atuando para que tudo isso, que você está sofrendo talvez, os problemas, as dificuldades e as crises, para que tudo isso se transforme em bênçãos na sua vida. Talvez você ainda não consiga ver isso, mas continue confiando nele. Eu termino aqui agora com uma frase que sempre é repetida por um grande amigo meu. Com Deus, tudo dá certo no final. Deus abençoe você, a gente se vê amanhã. Um forte abraço.